Existe um comportamento que faz pessoas manipuladoras perderem completamente o controle. Não é gritar. Não é responder à altura. Não é vencer uma discussão. É muito mais simples do que isso. É permanecer em silêncio. Parece contraditório, não é? Vivemos acreditando que quem fala mais domina a situação. Que quem responde imediatamente demonstra força. Que ficar calado significa fraqueza. Mas a realidade costuma ser exatamente o oposto. Pense nas maiores discussões que você já teve. Quantas começaram porque alguém fez uma pergunta sincera? E quantas começaram porque alguém queria provocar uma reação? Existe uma enorme diferença. Muitas pessoas não querem conversar. Querem controlar. Querem tirar sua paz. Querem fazer você agir por impulso. Por quê? No instante em que conseguem controlar suas emoções, passam a controlar também suas decisões. É por isso que algumas pessoas insistem em provocar. Criticam sem necessidade. Ironizam. Desmerecem. Interrompem. Ridicularizam. Elas não estão buscando a verdade. Estão procurando uma reação. E, quando você reage exatamente como elas esperavam, o jogo termina antes mesmo de começar. Você acredita que venceu porque respondeu. Mas, na realidade, entregou ao outro exatamente o que ele queria. Os filósofos estoicos compreenderam isso há quase 2000 anos. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que fez o mal. Epicteto ensinava que ninguém pode perturbar sua mente sem sua permissão. E Sêneca lembrava que a ira sempre castiga primeiro quem a sente. Todos eles chegaram à mesma conclusão. Existe um poder imenso em quem não sente necessidade de responder tudo. Porque o silêncio não é ausência de força. É uma demonstração de domínio. Neste vídeo, você descobrirá por que o silêncio pode ser a arma mais poderosa contra manipulações, provocações e jogos emocionais. Também entenderá por que as pessoas que realmente exercem influência raramente desperdiçam energia tentando convencer todo mundo. E fique comigo até o final. Porque o último princípio revela o erro que faz pessoas inteligentes perderem completamente o respeito dos outros sem sequer perceber. Depois de entender isso, sua maneira de lidar com conflitos provavelmente nunca mais será a mesma. Introdução. Existe uma frase muito conhecida que diz: quem fala demais acaba revelando aquilo que deveria esconder. Mas existe outra verdade, ainda mais profunda. Quem responde a tudo acaba entregando o controle da própria vida. Observe uma situação comum. Alguém faz um comentário provocador. Imediatamente outra pessoa responde. A primeira provoca novamente. A segunda responde outra vez. Poucos minutos depois, ambas já estão emocionalmente envolvidas em uma discussão que talvez nunca devesse ter existido. Agora imagine uma cena diferente. A provocação acontece. A outra pessoa apenas observa. Respira. Permanece em silêncio. Não porque não saiba responder, mas porque compreendeu que nem toda provocação merece uma resposta. Nesse instante, algo curioso acontece. Quem provocou começa a ficar desconfortável, porque esperava uma reação. Esperava encontrar resistência. Esperava alimentar o conflito. Mas encontrou apenas serenidade. E a serenidade é extremamente difícil de manipular. O silêncio possui um efeito que poucas pessoas entendem. Ele obriga o outro a enfrentar a própria consciência. Quando você responde impulsivamente, a atenção permanece em você. Quando permanece em silêncio, muitas vezes a atenção retorna para quem iniciou o conflito. É por isso que pessoas manipuladoras costumam odiar quem sabe ficar calado. Porque elas dependem da sua reação para continuar exercendo influência. Sem reação, o jogo perde força. Mas existe um detalhe importante. O estoicismo nunca ensinou que devemos permanecer calados por medo. Nem por submissão. Nem por covardia. O silêncio estoico é completamente diferente. Ele nasce da liberdade. É o silêncio de quem escolhe. Não de quem se sente incapaz de falar. Existe uma enorme diferença entre não responder porque você tem medo e não responder porque compreendeu que aquela resposta não acrescentaria absolutamente nada. A primeira atitude demonstra insegurança. A segunda demonstra maturidade. E essa maturidade começa quando entendemos um princípio que a maioria das pessoas ignora. Existe um teste muito simples. Pense em alguém que consegue mudar completamente seu humor com apenas uma frase.
Talvez seja um colega de trabalho, um familiar, um parceiro, um desconhecido na internet. Agora faça uma pergunta sincera. Quem realmente está controlando suas emoções nessa situação? Você ou essa pessoa? A resposta pode ser desconfortável, mas ela revela algo importante. Sempre que alguém consegue determinar como você vai se sentir, essa pessoa passou a exercer um tipo de poder sobre sua vida. Não significa que ela seja mais forte. Significa apenas que descobriu onde pressionar. Epicteto dizia que ninguém nos causa sofrimento diretamente. Sofremos porque damos determinado significado ao que aconteceu. Pense em duas pessoas ouvindo exatamente a mesma crítica. Uma explode imediatamente. A outra permanece calma. O comentário foi o mesmo. O que mudou? A interpretação. Enquanto uma acreditou que precisava reagir para defender sua dignidade, a outra percebeu que sua dignidade não dependia da opinião de quem falava. Essa diferença muda tudo. Vivemos em uma época em que existe uma pressão enorme para responder imediatamente. Responder mensagens. Responder críticas. Responder comentários. Responder provocações. Responder opiniões. Quanto mais rápido você responde, mais parece que está no controle. Mas o estoicismo faz uma pergunta completamente diferente. Você respondeu porque escolheu, ou porque não conseguiu suportar o silêncio. Existe uma enorme diferença entre essas duas situações. Imagine um lago. Quando alguém joga uma pedra na água, a superfície se agita. Agora imagine um lago extremamente profundo. A pedra cai. Pequenas ondas aparecem. Mas, poucos instantes depois, tudo volta ao equilíbrio. Uma mente disciplinada funciona exatamente assim. Ela percebe o impacto, mas não permanece agitada indefinidamente. Ela volta ao seu estado natural. O problema é que muitas pessoas vivem como pequenos recipientes de água. Qualquer comentário produz uma tempestade. Qualquer crítica destrói o dia inteiro. Qualquer rejeição muda completamente seu humor. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo que a opinião dos outros pertence aos outros. Ela não define quem você é. Ela apenas revela aquilo que o outro pensa. Quando você compreende isso profundamente, acontece uma transformação. Você deixa de sentir necessidade de convencer todas as pessoas, de justificar todas as escolhas, de responder todas as acusações, porque percebe algo libertador. Nem toda opinião merece sua energia. Aliás, algumas opiniões perdem completamente a força quando encontram apenas silêncio. É exatamente por isso que pessoas manipuladoras insistem tanto em provocar. Elas sabem que uma reação emocional abre espaço para novas manipulações. Quem perde o controle da própria emoção geralmente perde também a clareza da própria razão. Mas existe um erro ainda mais comum. Muitas pessoas acreditam que falar muito demonstra confiança. Na realidade, frequentemente acontece exatamente o contrário. Existe uma característica presente em quase todas as pessoas inseguras. Elas explicam demais, justificam demais, argumentam demais, tentam convencer todo mundo de que estão certas. No fundo, não estão tentando convencer os outros. Estão tentando convencer a si mesmas. Observe alguém realmente seguro. Ele não interrompe constantemente para provar inteligência. Não transforma toda conversa em uma disputa. Não sente necessidade de responder cada crítica. Não tenta ganhar todos os debates. Sua tranquilidade comunica muito mais do que suas palavras. Sêneca dizia que a melhor prova da sabedoria é uma serenidade constante. Essa frase continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade onde quase todos querem ser ouvidos. Poucos desejam compreender. Quanto mais pessoas falam ao mesmo tempo, menos alguém realmente escuta. É exatamente nesse ambiente que o silêncio ganha um valor extraordinário. Porque quem sabe ouvir percebe coisas que quem apenas fala jamais perceberá. Imagine uma negociação. Quem revela todas as intenções primeiro geralmente perde vantagem. Quem observa, escuta, analisa, costuma tomar decisões melhores. A vida funciona da mesma maneira. O silêncio oferece algo precioso. Informação. Enquanto você permanece calado, observa expressões, mudanças de tom, contradições, inseguranças, intenções.
A outra pessoa continua falando. E, muitas vezes, revela exatamente aquilo que tentava esconder. É curioso perceber como algumas pessoas se sentem profundamente desconfortáveis diante do silêncio. Elas começam a preencher o vazio. Falam mais do que deveriam. Explicam aquilo que ninguém perguntou. Tentam justificar comportamentos espontaneamente. Tudo porque o silêncio funciona como um espelho. Ele faz as pessoas encontrarem a si mesmas. Marco Aurélio costumava lembrar que temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Essa imagem nos convida a refletir. Talvez devêssemos ouvir muito mais do que falar. Não porque nossa opinião não tenha valor, mas porque ouvir amplia nossa compreensão, enquanto falar apenas reforça aquilo que já sabemos. Existe outro detalhe importante. Quanto menos você tenta provar seu valor, mais as pessoas começam a percebê-lo naturalmente. Porque verdadeira confiança não faz propaganda de si mesma. Ela aparece na postura, na calma, na coerência, na capacidade de permanecer firme mesmo quando ninguém está aplaudindo. Mas existe um aspecto do silêncio que vai muito além da inteligência emocional. Na verdade, é justamente ele que faz pessoas manipuladoras perderem completamente a vantagem. Porque existe algo que elas simplesmente não conseguem controlar. E é sobre isso que falaremos no próximo princípio. Existe um padrão que se repete em praticamente todas as relações manipuladoras. Primeiro vem a provocação. Depois a expectativa. E, por fim, a reação. É exatamente essa sequência que dá poder ao manipulador. Ele lança uma crítica. Espera que você se irrite. Quando você reage, ele muda completamente a narrativa. De repente, o problema deixa de ser a provocação. O problema passa a ser a sua reação. Você já deve ter visto isso acontecer. Alguém provoca durante vários minutos. A outra pessoa finalmente perde a paciência. Nesse instante, quem provocou diz: "Está vendo? Você é desequilibrado." É uma inversão impressionante. A pessoa que iniciou o conflito consegue parecer a vítima simplesmente porque o outro perdeu o controle. Os estoicos compreendiam esse mecanismo profundamente. Epicteto dizia que a pior escravidão é depender do comportamento dos outros para manter a própria paz. Enquanto sua tranquilidade depender das atitudes alheias, você continuará vulnerável. É por isso que o silêncio possui tanto poder. Ele interrompe o ciclo. Imagine um fogo. Toda discussão funciona como uma fogueira. Uma palavra alimenta a outra. Uma ofensa alimenta outra ofensa. Um grito provoca outro grito. Agora imagine que uma das partes simplesmente para de colocar lenha. O que acontece? O fogo começa a perder força. Não imediatamente, mas inevitavelmente. O manipulador espera resistência. Quando encontra serenidade, sua estratégia começa a falhar. Isso não significa que ele desistirá logo na primeira tentativa. Na verdade, muitas vezes ele intensificará as provocações, porque percebe que está perdendo influência. É exatamente nesse momento que muitas pessoas cometem um erro. Pensam: já fiquei calado por bastante tempo. Agora preciso responder. Mas é justamente quando o outro aumenta a intensidade que o silêncio se torna ainda mais poderoso. Marco Aurélio escrevia que a melhor maneira de enfrentar pessoas dominadas pela ignorância era impedir que essa ignorância contaminasse sua própria mente. Essa frase não significa aceitar abusos. Significa recusar participar de jogos emocionais. Existe uma diferença enorme entre defender um limite e alimentar um conflito. A maioria das pessoas confunde essas duas coisas. Defender um limite exige clareza. Alimentar um conflito exige apenas impulsividade. O silêncio estoico nunca é um silêncio de submissão. É um silêncio estratégico. É a decisão consciente de não oferecer energia para aquilo que não merece crescer. Pense em quantas discussões desapareceriam se uma das partes simplesmente recusasse o convite para a guerra emocional. Quantos relacionamentos seriam preservados? Quantas amizades continuariam existindo? Quantas noites de sono deixariam de ser perdidas? A maioria dos conflitos não termina porque alguém venceu. Termina porque alguém decidiu não continuar. E isso exige muito mais força do que responder imediatamente. Mas existe outro benefício do silêncio que quase ninguém percebe. Enquanto o outro está preocupado em convencer, atacar ou provocar, você está fazendo algo muito mais valioso.
Está observando. Existe uma habilidade que diferencia pessoas emocionalmente maduras daquelas que vivem reagindo. A capacidade de observar. Observe um bom médico. Antes de dar um diagnóstico, ele faz perguntas. Escuta. Analisa. Investiga. Agora imagine um médico que interrompe o paciente nos primeiros segundos e já entrega um remédio. Você confiaria nele? Provavelmente não. Mas fazemos exatamente isso nas relações humanas. Ouvimos apenas uma pequena parte da história e já tiramos conclusões. Respondemos antes de compreender. Julgamos antes de investigar. O silêncio muda completamente esse processo. Quando você fala menos, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Percebe mudanças na expressão, no tom de voz, na postura, nas palavras escolhidas, nas contradições. As pessoas revelam muito mais do que imaginam. Não apenas pelo que dizem, mas pela maneira como dizem. Sêneca afirmava que o sábio presta mais atenção às intenções do que às palavras. Essa frase continua extremamente atual, porque palavras podem ser planejadas, mas comportamento dificilmente consegue esconder tudo. Imagine uma negociação. A pessoa insiste repetidamente que não está preocupada, mas bate os dedos na mesa. Evita contato visual. Muda o ritmo da respiração. O silêncio permite perceber essas informações. Enquanto o outro fala, você coleta dados. Enquanto ele tenta convencer, você compreende. Existe um motivo pelo qual interrogadores experientes fazem longas pausas. Eles sabem que muitas pessoas sentem enorme desconforto diante do silêncio. Tentam preenchê-lo. Continuam falando. E frequentemente acabam revelando aquilo que pretendiam esconder. A vida cotidiana funciona da mesma forma. Quanto menos ansiedade você demonstra para responder, mais espaço cria para compreender verdadeiramente a situação. Isso evita decisões precipitadas. Evita julgamentos injustos. Evita arrependimentos. Marco Aurélio lembrava constantemente que temos acesso apenas às nossas intenções. As intenções dos outros precisam ser observadas com calma. Essa calma nasce justamente do silêncio. Existe outro aspecto interessante. Quem escuta genuinamente transmite uma sensação rara. Presença. Em um mundo onde todos querem falar, quem sabe ouvir se torna inesquecível. As pessoas sentem que foram compreendidas, respeitadas, valorizadas. E isso constrói uma influência muito maior do que qualquer discurso. Porque a influência verdadeira não nasce do volume da voz. Nasce da qualidade da atenção. Mas existe um momento em que permanecer em silêncio deixa de ser apenas uma estratégia. Passa a ser uma demonstração de força interior. E poucas pessoas conseguem alcançar esse nível. Existe uma necessidade que controla silenciosamente milhões de pessoas. A necessidade de ser aprovado. Ela aparece de maneiras diferentes. Alguns precisam justificar todas as decisões. Outros sentem necessidade de explicar cada escolha. Alguns não suportam ser mal compreendidos. Outros entram em discussões intermináveis apenas para provar que estavam certos. No fundo, todos estão buscando a mesma coisa: aceitação. Mas existe um problema. Enquanto sua paz depender da aprovação dos outros, ela nunca estará realmente em suas mãos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: pouco importa o que pensam aqueles que nem conseguem governar a própria mente. Essa frase parece dura, mas ela convida a uma reflexão importante. Por que entregar tanto poder à opinião de pessoas que talvez nem vivam segundo os próprios princípios? Quando você compreende seu próprio valor, algo muda. Você deixa de sentir necessidade de explicar constantemente quem é. Suas atitudes passam a falar antes das suas palavras. Imagine uma árvore enorme. Ela não anuncia diariamente que é forte. Não convence ninguém de que suas raízes são profundas. Ela simplesmente permanece firme. O mesmo acontece com pessoas verdadeiramente seguras. Elas não precisam repetir o tempo inteiro que são inteligentes, fortes, capazes. O comportamento comunica isso naturalmente. O silêncio faz parte dessa comunicação, porque demonstra uma segurança que não depende de aplausos. Existe uma frase atribuída a diversos sábios antigos: o leão não perde tempo respondendo à opinião das ovelhas. Independentemente da autoria, a ideia merece atenção.
Quem conhece o próprio valor não desperdiça energia tentando convencer todos ao redor. Isso não significa arrogância. Significa estabilidade. É diferente. O arrogante acredita que é superior. O sábio apenas não precisa provar nada. Essa postura incomoda profundamente pessoas manipuladoras, porque elas costumam controlar por meio da aprovação. Oferecem elogios quando você faz o que desejam. Retiram atenção quando você resiste. Criticam para gerar insegurança. Provocam para testar seus limites. Mas quando encontram alguém que não depende dessas recompensas emocionais, perdem grande parte da influência. É exatamente por isso que o silêncio se torna tão poderoso. Ele comunica uma mensagem invisível. Minha paz não depende da sua opinião. Poucas frases seriam tão difíceis para um manipulador ouvir, mesmo quando nunca são ditas em voz alta. Mas existe um último nível desse ensinamento. Um nível que reúne todos os anteriores. É nele que o silêncio deixa de ser apenas uma resposta inteligente e se transforma em uma verdadeira demonstração de liberdade. É exatamente sobre isso que falaremos na parte final deste vídeo. Existe uma diferença que quase ninguém percebe. Algumas pessoas ficam em silêncio porque não têm coragem de falar. Outras ficam em silêncio porque já não precisam provar nada. Por fora, as duas atitudes parecem iguais. Mas, por dentro, são completamente diferentes. O silêncio da insegurança nasce do medo. O silêncio do estoico nasce da liberdade. Essa é uma das maiores confusões da nossa época. Vivemos em uma cultura que recompensa quem aparece mais. Quem opina sobre tudo. Quem responde imediatamente. Quem sempre tem algo a dizer. Mas observe as pessoas que realmente inspiram respeito. Elas não falam o tempo inteiro. Elas escolhem cuidadosamente quando falar. E, justamente por isso, quando finalmente abrem a boca, todos prestam atenção. O excesso de palavras diminui o peso das palavras. Quanto mais você explica, mais parece buscar aprovação. Quanto mais você tenta convencer, mais transmite insegurança. Quem possui convicções profundas não precisa transformá-las em espetáculo. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário: que seu caráter fale mais alto do que seus discursos. Essa frase resume perfeitamente o espírito do estoicismo. Porque o mundo está cheio de pessoas que falam sobre disciplina, mas não conseguem controlar os próprios impulsos. Falam sobre respeito, mas humilham quem pensa diferente. Falam sobre paz, mas vivem alimentando conflitos. O estoico faz o caminho oposto. Ele prefere que suas atitudes confirmem aquilo que suas palavras dizem. Existe um detalhe importante. O silêncio não significa ausência de posicionamento. Significa que você não sente necessidade de transformar toda diferença de opinião em uma batalha. Imagine um carvalho durante uma tempestade. Ele não luta contra cada rajada de vento. Permanece firme. As rajadas passam. A árvore continua. As pessoas emocionalmente fortes fazem exatamente isso. Não desperdiçam energia tentando responder cada comentário, cada crítica, cada provocação. Elas compreendem que tempo, atenção e passam recursos limitados. E recursos valiosos não podem ser distribuídos para qualquer pessoa. Pense em quantas horas você já perdeu explicando algo para quem nunca quis compreender, tentando convencer quem já havia decidido discordar, respondendo mensagens que apenas prolongavam discussões inúteis. Agora imagine recuperar toda essa energia. Imagine direcioná-la para seu crescimento, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua fé, sua evolução pessoal. É exatamente isso que o silêncio oferece. Ele devolve a você um recurso que muitos desperdiçam sem perceber: a própria vida. Porque toda a energia investida em conflitos desnecessários deixa de ser investida na construção de quem você deseja se tornar. Mas existe uma última lição. Na verdade, ela é a mais importante de todas. Porque explica por que o silêncio assusta tanto quem deseja manipular outras pessoas. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você encara seus relacionamentos. Quem tem o poder de decidir como será o seu dia? Pense nisso com sinceridade. É você? Ou qualquer pessoa que encontre pelo caminho? Um comentário negativo pode destruir seu humor. Uma crítica pode fazer você duvidar de si mesmo. Uma provocação pode ocupar sua mente durante horas.
Se a resposta for sim, então sua paz ainda depende demais do comportamento dos outros. E isso é exatamente o que o estoicismo procura transformar. Epicteto ensinava que o homem livre não é aquele que faz tudo o que deseja. É aquele que não se torna escravo das próprias reações. Essa talvez seja uma das definições mais profundas de liberdade. Porque muitas pessoas acreditam que são livres apenas porque podem falar o que querem. Mas continuam presas à necessidade de responder. Presas à necessidade de vencer discussões. Presas à necessidade de ter a última palavra. Presas à necessidade de serem compreendidas por todos. O silêncio rompe essas correntes. Ele mostra que sua tranquilidade não está mais à venda. Que sua paz não pode ser comprada por uma provocação. Que sua dignidade não depende da opinião de desconhecidos. Marco Aurélio governou o maior império de seu tempo. Mesmo cercado por guerras, traições e disputas políticas, escrevia diariamente para lembrar a si mesmo de algo muito simples. Ninguém pode diminuir seu caráter sem sua colaboração. Essa frase continua atual. Porque hoje as batalhas mudaram de forma. Talvez você não enfrente um campo de guerra, mas enfrenta críticas nas redes sociais, discussões familiares, ambientes de trabalho difíceis, pessoas manipuladoras, comparações constantes. E, em todas essas situações, existe uma escolha: reagir imediatamente, ou preservar aquilo que realmente importa. Sua paz. O silêncio não resolve todos os problemas, mas impede que você crie problemas maiores do que aqueles que já existem. Ele evita palavras irreversíveis, evita decisões impulsivas, evita arrependimentos, evita noites inteiras revivendo discussões que jamais deveriam ter acontecido. Mais do que isso, ele fortalece uma característica que poucas pessoas possuem: presença. Quem domina o silêncio também domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo se torna extremamente difícil de manipular. Porque manipuladores trabalham com impulsos. O estoico trabalha com consciência. Manipuladores precisam de reações. O estoico oferece escolhas. Manipuladores vivem do caos. O estoico encontra força na serenidade. É por isso que o silêncio não é uma fuga. É uma decisão. E decisões conscientes sempre serão mais poderosas do que reações impulsivas. Antes de encerrar este vídeo, quero deixar uma pergunta para você. Quantas discussões da sua vida realmente mudaram alguma coisa? Quantas vezes você saiu de um conflito pensando: valeu a pena perder minha paz por isso? Provavelmente poucas. Agora pense no contrário. Quantas vezes você escolheu permanecer em silêncio? Horas depois, percebeu que tinha tomado a melhor decisão. Talvez naquele momento você tenha sentido vontade de responder, de explicar, de convencer. Mas, quando a emoção passou, percebeu que o silêncio havia protegido algo muito mais importante do que o seu orgulho. Protegeu sua tranquilidade. Existe uma ideia profundamente estoica que vale a pena guardar. Nem toda batalha merece um guerreiro. Algumas merecem apenas o seu afastamento. Porque existem conflitos que não fortalecem ninguém. Apenas desgastam. O silêncio ensina uma forma diferente de coragem. Não a coragem de gritar mais alto, mas a coragem de não permitir que outra pessoa decida quem você será. Quando você aprende isso, percebe que o silêncio não é vazio. Ele está cheio de autocontrole, cheio de disciplina, cheio de inteligência emocional, cheio de liberdade. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que causou o mal. Talvez essa seja uma das maiores demonstrações de força que um ser humano pode oferecer. Recusar-se a permitir que a maldade dos outros transforme seu próprio caráter. No fim das contas, as pessoas podem controlar muitas coisas. Podem tentar controlar sua imagem, suas oportunidades, suas circunstâncias. Mas existe algo que jamais conseguirão controlar sem a sua permissão: a forma como você escolhe responder. E é exatamente aí que mora a verdadeira liberdade ensinada pelo estoicismo. Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários apenas uma palavra: serenidade. Que essa palavra seja um compromisso de proteger sua paz e não entregar suas emoções para qualquer provocação. Se você deseja desenvolver uma mente mais forte, aprender a lidar com pessoas manipuladoras e aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca na vida prática, inscreva-se no canal.
Toda semana publicamos conteúdos para ajudar você a construir autocontrole, inteligência emocional e um caráter que permanece firme mesmo diante das maiores dificuldades. Se você quiser aprofundar ainda mais esses ensinamentos, deixei na descrição um livro que considero essencial para quem deseja compreender o estoicismo diretamente pelas palavras dos grandes filósofos. Às vezes, uma única leitura muda a maneira como enxergamos os conflitos, as pessoas e a nós mesmos. Lembre-se sempre desta verdade. Quem precisa vencer todas as discussões ainda é prisioneiro do próprio ego. Mas quem sabe permanecer em silêncio quando necessário já começou a conquistar a única vitória que realmente importa: o domínio sobre si mesmo.